falar um pouco sobre o recurso de records, tá? Ele surgiu no C# 9, então é de certa forma recente, tá? E ele é um novo tipo de referência que você pode criar em vez de classes ou structs. Os records eles são diferentes das classes porque eles usam a igualdade baseada em valor e não baseada em referência, como são as classes. Só contextualizando aqui para vocês, quando foi criado os records, eles tinham, quando ele estava em alfa, beta, enfim, ele era definido como se fosse uma classe mesmo. Só que uma classe que levava os dados como critério principal e não a referência, né? A gente sabe que quando a gente faz comparação entre classes, é uma comparação de referências e não de dados em si. Como que ficou a sintaxe para definir um record hoje em dia? Olha só, public record documento. Internamente ele funciona como se fosse uma classe, ok? Aqui eu posso ter um get e um set normal. Qual que é a diferença? Quando você faz uma verificação, né, uma condição de igualdade entre dois objetos do tipo documento, ele não vai verificar se é o mesmo objeto ou não. Ele vai olhar para os dados internos desse record e vai comparar os dados. Se eu tiver então dois objetos, dois records de documento com números iguais e eu fizer uma comparação de igualdade entre eles, o resultado vai dar verdadeiro. Se isso aqui fosse uma classe, eu tivesse dois objetos da classe documento com números iguais e fizesse uma comparação de igualdade, ia dar resultado falso, porque a forma como o operador de igualdade trata classe e record são diferentes. No caso das classes, olha para a referência, ou seja, a instância que foi criada entre os objetos, e no caso dos records é feito por valor, por isso que ele trata dessa forma. Aqui eu tenho um documento, né, com um número, aí eu tenho uma especialização desse documento que é o RG, com o órgão expedidor, e aí tenho um recorde de previsão do tempo com temperatura e umidade. Nessa explicação de records eu vou concatenar outra explicação para já conseguir ter o contexto geral do que eu vou tratar aqui, tá? Por quê? Quando a gente usa records e eles olham muito mais, né? Eles foram desenhados para levar em conta os dados e não a referência. Isso é muito utilizado quando você quer trabalhar com imutabilidade. Ou seja, você criou uma estrutura que representa um conjunto de dados, por exemplo, e você quer que esse conjunto de dados seja imutável. Você cria uma vez e ele não possa ser alterado. O que te lembra isso? Se você já leu, já estudou sobre Domain Driven Design. Objetos de valor. Tá? Que objetos de valor, como o nome já diz, né, é aquilo que atribui valor a uma entidade, quando você está lendo aí sobre Domain Driven Design e tudo mais. Então, como você está querendo adicionar valor a uma entidade, que aí sim é uma classe, tem a entidade, né, tem identidade, você não quer que ela mude. Você atribuiu um valor e aquele valor vai ser utilizado. Quando ele não for mais utilizado, ele vai ser descartado e outro valor vai vir para substituir aquele. Então pense assim, quando você faz um documento, por exemplo um RG, né, ele é feito uma vez só e não é alterado. Se a gente tem outro exemplo aqui, por exemplo, endereço. Você quer definir um endereço para uma pessoa. Ao definir um endereço para uma pessoa, ela está morando na rua Centro, número 25. Tá? Quando você atribuiu isso é um conjunto de valor que determina qual é o endereço daquela pessoa. No momento que ela se mudar, né, for para outro endereço, você não tem que alterar esse objeto de valor que você criou da rua 125 para outra rua. Porque na prática,
o endereço não está sendo alterado, é a pessoa que está trocando de endereço, né? Então, se retira esse objeto de valor e se cria outro, e não se altera aquele, porque você não está alterando a rua centro, passou a ser outro nome, alguma coisa assim, né? Você está criando outro conjunto de valor. Então, é por isso que é desejável que eles sejam imutáveis, ok? Tendo isso dito, os records por si só, eles levam em conta os dados, mas depende muito como você especifica as propriedades dentro deles para que eles sejam realmente imutáveis. No exemplo, se eu tenho esse documento e defino um número aqui que tem um get e um set, o que acontece? Por mais que eu tenha um record aqui, né, eu defini uma propriedade que tem uma propriedade set pública. Então todo mundo que tiver instanciado o documento pode vir e fazer o quê? Documento.número igual e alterar o valor desse número aqui. Como que a gente se protege para que um valor desse recorde só possa ser atribuído quando construir esse objeto aqui? Aí vem outro recurso do C# 9, que é o nosso recurso de init only properties, ou seja, propriedades que só podem ser iniciadas, né, atribuídas na inicialização. Então, quando eu estou criando um objeto, aí sim ela pode receber valor. Na alteração ela não pode ser modificada. Então ela é read-only em termos de alteração, tá? Então essas propriedades, segundo a documentação, podem ser definidas apenas na criação do objeto, mas são efetivamente get, ou seja, read-only. Quando a criação do objeto é concluída, isso permite, quando eles são get quando a criação do objeto é concluída. Isso permite um modelo imutável muito mais flexível no C#. Então, antes de voltar para a explicação de records, eu vou explicar o init only que a gente vai trazer para a explicação de records também. Para exemplificar, eu nem estou usando records nesse init only, tá? Estou usando exemplo de uma classe comum. Eles também podem ser utilizados nesse caso. Então aqui eu estou definindo uma classe pessoa com uma propriedade nome. Ela é get e ela tem um init no lugar do set, tá? E é isso que define uma init only property. É essa instrução de init aqui. Qual é a forma que eu posso atribuir valor para esse nome aqui? Quando eu instanciar uma classe pessoa e definir o nome enquanto eu estou instanciando, dessa forma aqui, ou através do construtor dela, pessoa passando um valor e o construtor por si atribuir esse valor, e apenas isso. Então, apenas enquanto eu estou criando objetos, seja criando com um construtor vazio e fazendo a inicialização logo na construção, ou pelo próprio construtor. Ok? Então, é basicamente isso. Qual que é a operação não permitida? Fazer isso aqui. Depois que está instanciado, eu faço pessoa.nome e tento alterar. Tá? E o que ele me diz? Init only property só pode ser, né, atribuído na inicialização do objeto e tal. Então, ele me impede de fazer essa operação. Então, o que acontece é que eu não posso atribuir valor quando eu já criei aquele objeto e a partir que eu criei o objeto eu quero acessar a propriedade e alterar. Então, ele me impede. Tá? Basicamente isso. Onde que entra nos records esse init only? Entra para complementar o conceito de records para ele funcionar, para ele ser realmente uma estrutura que eu posso utilizar como objeto inteiramente imutável. Então, no momento que eu tirei esse set e coloquei um init aqui, eu tornei essa estrutura imutável por completo. E o melhor, ela é baseada em valor e não em referência.
E agora vem os testes aqui. Criei dois documentos aqui, tá? Documento 1 com o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Documento 2 com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando, esse documento é um record. Os valores que eu dei para esse número de documento internos são iguais para os dois objetos. Se isso fosse uma classe e eu fizesse isso aqui, ó, documento 1 equals documento 2, certamente daria falso, porque são objetos diferentes. Como é um record, ele vai olhar para os valores internos e vai ver se esses valores batem. Então, igualdade baseada em valor. Comparação de objetos diferentes, que são objetos diferentes, do mesmo registro, com dados iguais. Só que agora eu estou verificando pelo getHashCode. Esse getHashCode, para quem já trabalhou com objeto no C#, sabe que é um método padrão. E ele traz, né, um código hash baseado na implementação que foi feita. Se é uma classe, ele calcula de uma forma. Se é um record, calcula de outra forma. Qual é essa forma? A classe ele vai fazer um cálculo baseado no objeto que foi criado. Então, logo, se eu tiver objetos diferentes, vai dar hashes diferentes. Se é um record, ele é calculado baseado no conjunto de valores daquele record. Então, se eu tiver dois objetos de records, dois objetos diferentes com valores iguais, o hashcode deles também vai bater. Beleza? Ó, comparação de objetos diferentes do mesmo registro com dados iguais. True. Porque os dados são iguais, é isso que vale. Comparação de hash codes de objetos diferentes do mesmo registro com dados iguais. True. E agora vem o terceiro. Comparação de objetos diferentes, registro base com registro derivado com dados iguais. False. Aqui eu quero explicar um detalhe. O que acontece? Quando a gente tem tipos diferentes, documento e RG, por mais que eles tenham dados iguais, até pode esquecer esse órgão expeditor, tá? Por mais que eles tenham dados iguais, eles ainda são de tipos diferentes, eles são de records diferentes, tá? Por mais que um seja pai do outro e tudo mais, eles são diferentes. Então, nesse caso, vai dar false essa comparação, por causa que o record, o tipo dos records são diferentes. Então, a comparação, além de levar em conta os dados, ela leva em conta o tipo do record, porque senão não faria sentido, né? Às vezes está comparando documento que tem número, uma propriedade número, e endereço que tem uma propriedade número, e por coincidência as duas batem os números e acaba dando true. Então não faz sentido ele olhar só para os dados, ele olha para os dados para o mesmo tipo de record, ok? Então nesse caso eu vou ter um false aqui, ó. Então, comparação de objetos diferentes, sendo que eles são de records diferentes, um é o registro base e outro é o derivado, com dados iguais dá false. Então, só para vocês entenderem que não leva em consideração apenas os dados, né, as mesmas propriedades com os dados internos. Bom, agora nós temos os positional records, né, registros posicionais, tá? Que lembra muito uma tupla, né? A desconstrução aqui e tudo mais, né? Então, por exemplo, previsão do tempo. New previsão do tempo, passei 10 como temperatura, 10.9 e 65 como umidade. Como que ele atribui isso no meu record? Recebo o par aqui de temperatura e umidade e atribuo para o par de propriedades internas. Como que eu posso recuperar o valor da previsão do tempo desse record? Criei esse objeto record e eu quero desconstruir ele jogando para um par de variáveis temperatura e umidade. Então, criei um deconstruct aqui com Alt, né?
E aí, basicamente, ele faz o processo contrário do construtor. Joga para as variáveis out o valor das minhas propriedades internas do record. E aí a sintaxe fica dessa forma, né? Um objeto record de previsão do tempo é desconstruído, né? E atribuído a duas variáveis, temperatura e umidade, que são instanciadas, né? Criadas nesse mesmo momento aqui. Então é só para mostrar como que você pode lidar com records, ok? E aí ele exibe aqui.